Assim, durante a nossa caminhada como líderes e como pastores, estamos a enfrentar batalhas. Por que estamos a enfrentar batalhas? Porque nós estamos a fazer a obra. E fazendo a obra, há uma questão simples que está a acontecer. Qual é a questão simples? A questão simples é que o inimigo está a combater. Porque nós, quando recebemos unção, estamos claros de que não recebemos a unção. Mas não estamos claros numa coisa. O que nós não estamos claros? A clareza de sabermos de que nós também carregamos uma situação um pouco diferente. Então, por nós não saber isso, o que o inimigo faz? Ele combate. Porque antes da libertação dos outros, primeiramente é a minha libertação. Se eu estiver livre, a pessoa que eu vou orar estará livre. Mas se eu não estiver livre, eu posso orar para as pessoas serem livres e eu não estar livre. Amém, amém, amém. Então, se eu estou a orar enquanto não estou livre, o que vai acontecer? Toda vez que eu estiver a orar enquanto que eu não estou livre, as pessoas serão abençoadas e vão. E eu nunca vou avançar. Ok. Primeiro, eles não vão conseguir me ver. Eles não vão conseguir olharem para mim. Sempre vão olhar como se fosse algo de qualquer maneira. Por quê? Porque eu estou a ensinar uma vez que eu não estou. Perceba, Amém. a primeira coisa que Jesus fez, antes de começar, ele foi se desligando de tudo aquilo que lhe ligava com a sua mãe, seu pai e seus irmãos. E a partir daquele momento, começou a afirmar que ele pertencia ao Senhor. E quando disseram, tua mãe e teus irmãos estão à tua procura, foi quando Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem esta palavra e a pratica. Perceba que, diante desta questão, aconteceu algo muito provável. O que aconteceu? Aconteceu algo provável por quê? Porque ele começou a afirmar algo diferente e algo extraordinário. Onde que naquele processo, ele afirmava que a vida dele pertencia ao Senhor e não a homem algum. Por esta razão, as coisas passaram a ser diferentes. E ele disse, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem essa palavra e a praticam. Glória a Deus. Por quê? Porque ele não estava ligado com a família. Ele estava ligado com aquilo que é da obra do Senhor. Então, quando você está ligado com a família, aquilo familiar ainda prende para você não avançar. Gideão, quando foi chamado, Gideão disse assim, eu ainda venho de uma família pobre. Se eu entregar sacrifício e o Senhor receber, saberei que o Senhor é comigo. Mas se não receber, então saberei que o Senhor não me chamou. Era a parte familiar dele que lhe ligava. Muitos homens de Deus, nós como homens de Deus, a primeira questão quando recebemos a unção de Deus, ficamos preocupados para manifestar a obra e fazer a obra. Não olhamos pela libertação. Por quê? Porque é provável, é normal Deus usar alguém não estando livre. Lembra? Quando os filhos de Seva disseram, em nome de Jesus de Paulo, sai. Demônios manifestaram ou não manifestaram? Manifestaram. Saíram? Não. Não. Pegaram eles, bateram, saíram nu. Não. Por quê? Porque o demônio disse, eu conheço Jesus, conheço Paulo. Vocês são quem? Significa, para certas coisas acontecer na tua vida, tem que ser reconhecido. Toda pessoa liberta é reconhecido. Mas toda pessoa que não é reconhecido ainda não está livre.
Amém. Glória a Deus. Por esta razão, há homens que estão até outros estão a pedir mentoria e não estão a avançar. E as pessoas estão preocupadas como avançar. O problema não é como avançar. Enquanto ainda estiver possesso numa área, tudo que você aprenda não vai evoluir. Porque para evoluir, tem que primeiramente ser liberto daquilo que está a te ligar. Para você usufruir e viver. Amém. Glória a Deus. Por essa razão, vão ver, cada vez mais que oram, quando vão ser orados, sempre a ouvir, no passado, caminhaste com alguém, e através disso, está ligado. E o inimigo começou a te aproveitar. Por quê? Porque quando a gente começa a orar, não procuramos saber qual é a área que o inimigo está a usar para impedir minha vida de andar. Quando você procura, entende que é uma área que o inimigo prendeu a minha vida, para a minha vida não andar. Quando a Bíblia diz acerca de orar sem cessar, é porque quando você está debaixo da oração, não para de orar. E nessa oração, não está falando só falar sobre, está falando oração, é que Deus só responde, Deus só revela aquela pessoa que pergunta, que quer saber da tua situação. A maior parte de nós, como homem de Deus, queremos saber, Pai, eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor opere sobre este povo. Mas é difícil falar, Pai, liberta-me para libertar o teu povo. Transforma-me para transformar o teu povo. Pai, me usa. Pai, onde eu tocar, seja curado. E o que vai acontecer? Onde você tocar, Deus vai curar, porque você pediu. Mas a tua libertação, enquanto você não pedir, será difícil. Por essa razão, você verá, homens estão a orar para o povo ser liberto, depois desaparece e nunca volta. Por quê? Porque ele ainda não está livre. Glória a Deus. O nosso Deus pode usar qualquer um para libertar. Amém. Mas Amém. para a tua libertação, você tem que querer. Veja que todo o tempo que a gente passamos, muitos já oraram para melhoramento das ofertas, muitos já oraram para melhoramento do povo, muitos já oraram para ver com precisão, muitos já oraram para ouvir Deus com clareza. Mas se falar para orar para a liberação deles, a maior parte não estão preocupados. Não. Glória a Deus. Minha vida não está a andar, há demônio que está a me combater. Minha vida não está a andar, há um demônio que está a combater contra a minha vida. Não. Ainda que haja demônio combater contra a tua vida, ainda que tenha, há uma situação que ainda não está bem. Qual é esta situação? A situação minha, de que há uma área da minha vida que ainda não está organizada. Então eu estou a orar. E cada vez que eu estou a orar, cada vez que estou a buscar muito bem. E o povo está a viver. E eu? Ninguém vai me ver enquanto eu estiver preso numa cadeia. Ah, estou sozinho. Estamos juntos, profeta. Agora veja, Amém. eu estou a pedir, Pai, liberta o povo. Mas enquanto eu estiver na cadeia, o povo será liberto a sair. Mas eu, enquanto estiver lá, nunca vão me ver. Antes da libertação do povo, primeiramente é a minha libertação. E veja que Amém. nós, como homens de Deus, nos limitamos na nossa libertação, ficamos mais preocupados na liberação dos outros. É verdade, Pai. Enquanto você não estiver livre, nunca vão te ver, nunca vão falar de ti, nunca vão te reconhecer. Mas enquanto você estiver livre, onde você pisar, vão falar de ti, vão te apoiar, vão te ajudar. Mesmo sem você curar, vão dizer esse para aqui.
Aleluia. Uhum. Escuta, Glória a Deus. Jesus disse assim: permaneça em Jerusalém até que seja revestido do poder. Significa, enquanto o poder não descesse, Pedro ainda estaria possesso, iria haver impedimento. Porque ainda estava como pescador, ainda estava com mentalidade de pescador. Quando o Pentecoste veio e eles foram batizados, a mente de pescador saiu. Por isso, há muitos homens de Deus que tentam fazer algo. Depois a mente dele acusa: você é pobre, você não presta, você foi negado com família, tudo que você faz não dá certo. Acha que é agora que vai dar certo? Amém. Assim mesmo, Pai. Amém. E você vê ele orando, curando, a família dele está destruída, tudo que dele está a ser cancelado, está a ser bloqueado, está a ser estagnado. Você ora para o povo e aquele problema do povo combate contra ti, homem de Deus, e paralisa a tua vida. E você fica preocupado: o que está acontecendo? Porque demônio sabe que esse que não está liberto, eu vou lhe usar, vou lhe bloquear. Palavras sábias, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem. Quando você orou pela libertação como homem de Deus do povo, o povo quando foi conseguiu o carro dele, não conseguiu? Conseguiu. Agora, Consegue. se eu ainda não consegui meu carro, é porque eu consegui orar e Deus libertou aquele. E conseguiu pegar o carro dele e viram, e colocaram no emprego, lhe deram o carro. Então, e eu? Por que eu também não sou ser visto? Porque eu fiz de tudo para ele sair, mas eu permaneci lá na cadeia. Amém. 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 É como se fosse uma criança. Uma mãe é presa enquanto está grávida. Nasce. Vai na cadeia, nasce lá na cadeia. Cresce criança. 6 anos. Então, é dito sai. A mãe sai, vai, fora. Uma vez que a criança nasceu na prisão, cresceu na prisão, a mãe sabe que tem fora para viver. Toda vez, a criança não vai conseguir viver bem fora. Por quê? Porque ela vai dizer: mamãe, titio está sozinho lá, vamos voltar onde está titio. Porque a criança vai reconhecer o lugar dela, aquele lugar onde que ela nasceu. Ela não vai aceitar que o lugar dela é lá fora, porque ela nasceu onde? E lá o que acontece? Os que não nasceram lá vão sair. E ela vai estar contente de ver outros sair, mas ela não vai estar contente de ver ela sair. A mãe sabe que no lugar dela não é lá. Ela, por nascer lá, vai continuar lá. Vem, nós como homem de Deus, há muita coisa que aconteceram no passado que está nos ligando. Nós começamos a orar. E a primeira coisa hoje que nos cria caso é qual? A maior parte dos homens estão a enfrentar dificuldades porque o que está em primeiro lugar hoje é a unção, não a nossa libertação. Verdade, aleluia. Amém. E você vem, Sim. não te perceba o que eu vou falar agora. O que eles fazem? Quando eles recebem unção, a primeira coisa não é se eu estou bem. A primeira coisa é: Pai, me usa. Amém. É verdade. É verdade. Não queremos saber se estamos libertos. Só queremos saber da unção. Não queremos saber se estamos libertos, se estamos bem ou não. Tá bem. Amém. É verdade. Eu digo para alguém, vamos supor assim, o pastor Matuassa que deu a pergunta fala para mim: Alberto, deixa me dizer que você é profeta. Sabe qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Já que sou profeta, o que eu vou fazer?
Vou começar a orar, pai, quando eu estiver no culto no domingo, já que pai profetizou, então pai me usa para profetizar. Quero ver. E no domingo virei na expectativa. Se calhar eu estou lá em frente a dirigir. E quando eu estiver a dirigir, a primeira coisa que eu ouvir, Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, Ele está a me dizer que Ele vai te usar, Ele vai operar. A vida é essa. E o povo fica contente. Muitos afundaram mais a sua vida porque começaram a liberar libertação para os outros enquanto eles não estavam livres. Depois daquele demônio ver que sair, começaram a fechar a vida do líder. Eu sou a prova viva. Por isso eu digo que eu sou a prova viva. Eu orei por pessoas, saíram, foram. Eu parei de dizer uau. Quando eu falei do meu sonho, significa a preocupação hoje não é libertação. A preocupação hoje é aceitação. Porque eu saí da posição da libertação. Onde que quando as coisas estavam ligadas com a família, o inimigo combatia. O Senhor me disse assim uma vez, disse, filho, quando o Senhor falou comigo, disse, aberto será teu nome, não Alberto. Porque tudo encoberto vou revelar. Glória a Deus. Depois, aleluia. Depois daí, Deus disse para mim, disse, eu vou te usar. Por isso que, quando for a ver, o que eu ensino não tem sido apenas baseado na Sagrada Escritura, tem sido baseado na revelação. Porque o professor me disse, e as minhas mensagens que eu trago têm sido profundas, segundo a revelação. Por quê? Amém. Porque o Senhor me confiou e disse, por causa disto, aberto será teu nome. E segundo, Deus disse assim, eu já te libertei. Por quê? Porque enquanto eu estava possesso, apegado, eu perdi muita coisa. Tudo que eu fazia não dava certo. Tudo que eu tentava não estava a caminhar. Tudo que eu tentava não estava a progredir. E o que acontecia? Foi quando eu parei e comecei a dizer, pai, o que está a acontecer? Foi quando você mostrou, não. Assim mesmo. O problema é porque havia laços que estavam a prender a tua vida. Por isso, toda vez que você ora, as pessoas são curadas e são libertas, voltam a conceber, não se lembram de ti. E o engraçado que acontecer, eu até hoje, se eu orar para alguém, Deus dizer que esse vai conceber, ainda que a pessoa não venha de novo na igreja, ela vai conceber. Na medida que eu orar que vai conceber, a pessoa mesmo não vir na igreja, ficar em casa, ela vai engravidar, vai nascer sem cesariana, sem nada. Mas a minha vida não progredia. Por isso muita gente vieram e afastaram. Quando você ainda está ligado com um laço, você pode orar para você serem visto e você não ser visto. Porque isso é normal. Assim mesmo, pai. Isto é normal. Isso é para mim, Jesus. Por isso, quando for a ver, até há obreiros que estão a enfrentar graves problemas, mas eles já oraram para a pessoa já andar a vida, mas eles não andar a vida dele. Porque nós estamos mais... Veja só, quando nós começamos a liderar, quando nós fomos profetizados como líderes, passamos a orar mais para começar a servir a Deus do que orar pela nossa libertação. Buscamos mais ver do que buscar entender Deus se estou pronto ou não. Amém. Glória a Deus. Você vem, é homem de Deus, mas quando for a ver, demônio está a bloquear as suas finanças. É homem de Deus, Verdade. a família não combina contigo, nem falam contigo. É homem de Deus, Amém. as coisas não estão boas, estão péssimas. Havia um tempo Amém. que a minha família me olhava como alguém renegado. Hoje, a minha família me olha como importante. Demônios quando, começaram a me procurar no mundo espiritual, quando não me viram, sabe o que o demônio fez? Demônios saíram até na minha família. Quando chegaram na minha família, perguntaram, este homem que está a nos vingar lá na cerâmica, será que ele está ligado aqui na família ou não? E tentaram procurar para poder me conectar e me combater.
voltaram frustrados. E quando estava a orar, eu ouvi demônios a murmurar, ouvi vozes a murmurar, a dizer: esse homem é qual? Fomos na família dele. Na família ele não está ligado para nós lhe abrir. Primeiro pensar que na família iremos encontrar uma porta aberta para nós lhe atacar. Porque na família não tem porta aberta que está ligado com ele. Por isso, há coisas que minha família pode viver e eu não viver quando eu saio da ligação com eles. Verdade. Amém. Aleluia. Então veja, quando a gente começa a profetizar, não procuramos se eu estou bem ou não. Não procuramos se é lanço que está a me ligar para me impedir. Só você quando vê coisa bloqueada, dizer: estão a me feitiçar, é normal, é peleja, é batalha. A primeira coisa para Deus prosperar José, lhe separou em casa dos seus pais. Amém. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Veja, quando os irmãos acharam que estavam a vender José, a impedir José, era Deus usando aquele meio para separar José. Porque enquanto José estivesse ligado com a sua família, não estaria bem focado para a glória. Glória. Aleluia. Verdade. Há homens de Deus que não estão a avançar, porque mesmo a servir a Deus, quando algo não dá certo, ainda fala: não, na minha família ainda estou preso eu. Há lanços familiares que estão a me prender. Meu pai era bruxo, acho que é por isso que a minha vida não está a caminhar. Meu pai era curandeiro, por isso que minha vida não está a caminhar. Aleluia. Glória a Deus. Jabaraga sombaradia. Iramanana sombaradia. Calabosa. Aleluia. E calabosanda. Não. Quando as coisas começam a amargar, é meu tio, você que está a aceitar se ligar. Veja, conhecereis verdade e a verdade vos libertar. Disseram os homens: nós somos livres, não servimos a ninguém. Jesus disse: todo aquele que comete pecado ainda é escravo, ainda é servo. Olha, você pode servir, mas enquanto você não sai de certos tipos de pecado, você ainda é servo, estás possesso ainda. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu falar. Existe uma coisa muito importante que acontece na nossa caminhada. O que acontece? Estão a ver aquela questão de... Tem aquela questão de orarmos, né? Tem aquela questão de nós orar. Durante a oração, um negócio que veio, de repente fugiu, mas deixa, Deus vai me dar graça. Nós oramos, buscamos, e acontece o seguinte: as pessoas param, fazem de tudo na expectativa de ter um resultado. Depois não há resultado. Ele ora tanto, jejua tanto, fica preocupado. Onde está? Vem. Toda pessoa livre, o pecado já não mora. Já não fica perto dele. Afasta. E tem muita gente que estão a pregar, estão a fazer a obra de Deus, mas que ainda estão a pecar. Depois disso estamos livres. Como é possível? E hoje a mensagem que se usa é aquela de Romanos 8, se a memória não falha. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, Amém. Quem está em Cristo, não há mais condenação. Mas saiba, antes de você estar em Cristo, estava condenado. A Bíblia diz: despojai-vos do velho homem e tomai um novo homem. Antes de conhecer Cristo, você estava sujeito à prisão. E agora está a usar uma passagem para defender e para não sair. E outro diz assim:
Agora Cristo já venceu por mim. Já não importa. Já não há necessidade. Deus já me usa. Por essa razão que há muitos homens de Deus que estão na igreja a pregar. Quando há um filho que é temente a Deus começa a receber revelação, os homens vão falar que esse filho está endemoniado. Não é Deus. Se ele estivesse livre, viria que essa revelação vem de Deus. Jesus disse, ninguém que é contra nós diria que Jesus é demônio. Aleluia. Ninguém, estando com Deus, iria blasfemar contra Deus. Agora vê, se eu sou um homem ungido livre, as igrejas de hoje, quando os pastores são gananciosos, e quando um filho fala, papá, o Senhor me revelou, ele começa a examinar. Se a revelação é de boas coisas, fala, essa vem de Deus. Mas se a revelação é do pecado, essa não é Deus que está a falar. É verdade. 2. No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Nada do que se fez sem ele. Porque tudo do que foi feito se fez a partir dele. Mas quando veio para o que eram os céus o rejeitaram por causa das suas obras. Significa, os que afirmam serem deles, enquanto não estão livres, desconheceram. Aleluia. Glória a Deus. A graça, Glória a Deus. a graça veio matar pessoas enquanto estão a respirar. Mas a lei aniquilava naquele instante. Então, a lei e a graça, perigo é a graça, não a lei. Amém. As pessoas estão a confundir a graça, que a graça é liberdade para fazer o que eu quero. Não. A graça está a aniquilar pessoas ainda em vida se achando que são, enquanto não são. Então, a maior parte dos homens de hoje estão a subir sacerdotes e saduceus. Meu Deus. Amém. Deixa eu explicar. Quando o homem de Deus não está livre, está sob pressão de um demônio, ele já não prega a verdade. Já não profetiza pecados. Fala de boas coisas, porque senão já não vão me dar nada. Então ele está preso ao dinheiro. Verdade, profeta. Aleluia. Amém. As pessoas me fogem, porque sabem dizer que eu falo a verdade. E eu falo a verdade que eu gosto de viver. E toda a verdade que eu luto para falar é aquela que eu luto para obedecer. Porque eu aprendi no livro de Romanos, capítulo 2. Diz que acha que és mestre, guia dos cegos. E ele diz, tá bom, deixa nós ler, para ser um pouco mais fácil. Lio mando saia Eyantelebo Santa Maranaya Manoyo Sete. Começa no 19. Romanos capítulo 2, versículo 19. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutores dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes
sacrilégios, ele está a fazer como uma pergunta para poder pegar. Lembra? Eu disse que ele não veio para condenar, mas a palavra que ele está a pregar, que nós estamos a ouvir, essa que vai nos condenar. Amém. Perceba. Verdade. Na medida que eu ensino uma coisa, se o meu Deus fala, e quando ele fala, a profecia, quando desceu até os homens, não é só para falar de boas coisas, é para mudar o rumo do homem para passar num rumo diferente. Agora, hoje em dia, os homens amam ouvir de que Deus te ama, Deus te quer, Deus está te dar um carro. Se ouvir que eu pequei, não vai vir mais na igreja. Amém. Verdade. Assim mesmo. Assim mesmo, profeta. Este homem pecou. Este homem falhou. Este homem se desviou. Ah, será verdade? Será? É justo? Não. Agora, o que está acontecendo? É porque o homem esqueceu da primeira posição dele. Nós, como servos de Deus, temos que saber. Podemos orar pelo povo. Não é nenhum problema. Agora deixa eu te falar. Será que você ora pela tua vida? Ora pela tua libertação? Já tem sinais que mostram que ainda não estou livre. Porque há batalhas que ainda estou a enfrentar. Vem. Amém. José, por ser um homem livre, mesmo na casa de Potifar, a mão de Deus se manifestava, porque José era livre. Na prisão, Amém. foi dado a prisão porque José estava livre. Hoje, se te darmos uma igreja, você vai liderar por um tempo vai ter dificuldade. Amém. É verdade. E o engraçado, sou powerful. Homem de Deus, grande homem de Deus. Deus é comigo. Deus me usa. Quando for a perceber, depois de um tempo, aquele homem que era usado por Deus, voltou na bebedeira, voltou aonde? Ele não estava livre. Porque se estivesse livre, não iria voltar no passado. Iria avançar. Aleluia. A decepção não é para pessoas libertas, era para pessoas que ainda não estão livres. Jesus, Amém. quando disse, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra e a pratica, mostrou que Jesus já estava separado de todo o laço familiar que tinha acesso sobre a vida dele. Por isso, tudo que ele fazia, Aleluia. tinha uma função enorme para mudar a história. Glória a Deus. Verdade. Agora, hoje, nós como homens de Deus, estamos a enfrentar batalha. Ficamos preocupados. Acho que é porque não aprendi acerca de profetizar. Você pode aprender acerca de profetizar, mas enquanto não estiver liberto, o inimigo vai te trancar para você não ver. Você pode aprender como manipular o anjo, mas enquanto não estiver liberto, não vai conseguir manipular o anjo. Amém. 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 Quando o inimigo Amém. soube que Daniel estava livre, não tinha como lhe prender, sabe o que o inimigo fez? Não. O inimigo, Não, apóstolo. o inimigo prendeu o anjo que trazia a resposta. Por 21 dias, para não trazer resposta. Porque sabia, Daniel é liberto, não vou conseguir como lhe tocar. Então o que eu vou fazer? Vou travar o anjo. E o príncipe da Pérsia travou o anjo a trazer a resposta. Oh Deus. Aleluia. Glória a Daniel, Deus. por estar liberto como homem de Deus, pegaram Daniel e lançaram na cova dos... Veja, quando disseram ninguém poderia orar a qualquer Deus durante 30 dias, Daniel sabia que ele era liberto. Abriu janela, começou a orar. Quero vos ver, eu sou livre, não sou ligado a nenhuma ordem do mundo, sou ligado à ordem de Deus. Eu pertenço a Deus, sou livre com Deus.
Aleluia. Quando pegaram Glória a Daniel, Deus. Glória a colocaram Deus. na cova dos leões, o anjo apareceu, fechou a boca dos leões, porque Daniel era livre. Toda pessoa que estava livre diante Glória. de Deus, até animal, não pode. Oh, Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus. Oh, glória a Deus. Deixa eu te dar essa revelação, homem de Deus. Jesus disse assim, Pedro disse, Revela, Espírito Santo e de nós Deus. que deixamos mulheres, filhos, família, Jesus disse, terão 100 vezes na terra, 100 vezes no céu. Escuta, no céu, com Deus, nenhum animal tem acesso. O animal venenoso passa a não ser venenoso. Leão passa a ser teu amigo. Fogo não te submerge. Não te queima. Os rios não te afogam. O que estava a tentar dizer? Estava a tentar dizer, toda pessoa que largou tudo por Cristo foram separados do mundo para viver os seus. Quando você vive o seu, tudo que atacar a tua carne não cria impacto nenhum. Por isso que Paulo, quando foi mordido com a serpente, o homem estava preocupado para ver se Paulo iria morrer. Paulo não morreu. A serpente que ele mordeu, morreu. Paulo continuou a pregar, nem ficou com febre. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Ele estava a usufruir 100 vezes na terra, 100 vezes no céu. Significa na terra o que... Olha, quando você recebe isto, você pode fazer acidente. Onde que você tem lá 1000. Disse no livro de Salmos. Salmos Davi disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Está a viver 100 na terra, 100 no céu. Aleluia. Aleluia. Agora veja, os homens de Deus são peritos em orar para profetizar e curar, ser usado, mas não pela libertação deles. Queimamos mais tempo a orar pelo povo, não também pelas nossas vidas. Jesus, quando amanhecia a orar, eu creio que não só orava pelo povo, orava também pela sua vida. Porque enquanto ele não for intocável, indomável, então ele iria sofrer. Por isso que quando as pessoas lutavam, procuravam como lhe acusar, não conseguiam lhe acusar. Verdade. Você prepara teu espírito para curar, mas não prepara para se defender. Amém. Verdade, profeta. Você há de ver, a maior parte dos homens de Deus, quando pregam, é como se fosse uma história. Mas são bons em cura, milagres. São poucos homens de Deus que pregam de uma forma profunda. A maior parte de profetas, quando pregam, você até para admira. O que é isto? Toda pessoa liberta começa na mensagem que ele traz. Cria um impacto. E toda mensagem de pessoa liberta, quando chega às pessoas que não são libertas, vão afastar. Não vão ficar contigo. Uma vez, disseram assim para mim, nós não vamos na igreja dele, porque aquele homem fala tudo. Pregação dele parece estar a te ver. Eu parei e comecei a rir. Eu disse, papá, obrigado. Porque pessoas não libertas conseguem saber de que não. Aqui. E eles o que eles fazem? Falam, não, está me pregando. Eu não preciso conhecer a vida de alguém para te pregar. Basta estar diante de alguém. Eu vou pregar cada mensagem que eu prego, cada palavra que eu tiro da minha boca, está a falar com alguém. Aleluia. A libertação. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Lembra? Obrigada. Jesus disse assim, nenhum cego pode guiar outro cego. Porque senão os dois cairão no buraco. É verdade. O problema não era cego. Aquela palavra, eu creio que não era para o povo. Era para sacerdotes. Era para escribas. Verdade. Príncipe das sinagogas. Lembra? Outra hora ele disse assim,
vocês examinem a Sagrada Escritura, pois cuida delas ter a vida eterna. Mas elas falam acerca de mim. Mas por que vocês não me aceitam? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A Sagrada Escritura falava do Messias e eles mataram esse Messias que a Sagrada Escritura falava. Verdade. Hoje, há momento que o Senhor está a usar os homens de Deus. Há momento que o Senhor está a usar vários métodos para poder trabalhar nas nossas vidas, para poder comunicar conosco. E nós focamos em pequenas coisas. A missão de Jesus não era para curar, era para salvar. A missão de hoje Amém. não é de salvação, cura, milagre e profecias. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe por que criaram contenda entre sacerdote e Jesus? Não, profeta. Sacerdotes conheciam a letra e ensinaram o que foram dados com Moisés. Jesus, quando veio, além de letras, ele curava e operava. Já que o povo estava habituado em aprender, em ouvir, em ser ensinado, quando Jesus começou a pregar, a multidão apertava Jesus para ouvir palavra. E quando ele pregava, pessoas eram curadas. Lucas capítulo 5 diz que e a multidão se amontoou em Genezaré e lá apertava Jesus. E ele viu o barco, entrou num dos barcos, começou a ensinar, porque a multidão apertava Jesus para ouvir ele falar, ele ensinar. Jesus pediu num dos barcos, que o barco era de Simão Pedro, afastou um pouco no mar e começou a ensinar. Depois de ensinar, disse para Pedro: Pedro, vá, lança a tua rede no mar profundo. O povo havia aprendido acerca da palavra. O povo estava capacitado para ouvir palavra. E admirava Jesus porque ele pregava com autoridade, não pregava como um simples ensino, como o sacerdote ensinava, segundo a recomendação que eles já aprenderam. Jesus pregava com autoridade, ele pregava diretamente para o espírito e não para os ouvidos apenas ouvir. Amém. Quando você prega para mover o espírito, é onde que o espírito cria cura, milagre no povo. Amém. Sacerdotes pregavam a letra. Ensinavam a letra. Até não pregavam. Não, sacerdotes ensinavam a letra. E a letra que eles ensinavam não tinha poder. Jesus pregava para o espírito. E quando pregava para o espírito, então havia um impacto no espírito, onde que quem estava endemoniado era curado e liberto. Amém. Glória a Deus. É verdade. Naquela época, o povo vieram com palavra, foram tirados com ensino palavra. Nesta época da graça, depois de nós receber a palavra, nós nos esquecemos que o rudimento da nossa caminhada é palavra. A geração do século XXI amaram o poder do que palavra. Aleluia. Verdade, profeta. Ai, ai, ai. Oh, Deus. Por isso, vamos ver, há muitos homens que estão a servir a Deus. Mas quando for a perguntar, você não vai encontrar um que quer aprender acerca da palavra. A maior parte quer saber como profetizar, como profetizar. Como ver, como ver. Como ouvir, como ouvir.
Como levantar mão para pessoas caírem? Aleluia. Estão a viajar para serem tocados, serem impactados. Para quando chegar também tocar, impactar pessoas também cair. Porque queremos poder. Se você prega a palavra, o povo vai te abandonar. Se você manifesta poder, mesmo se você não saber manipular a palavra, mas se você manifestar poder, a igreja estará cheia. Verdade. Tá bem. Eu vou ler uma mensagem como homem de Deus. Encontro a mensagem, está a dizer que... Tá bom, eu vou ler a mensagem, vou encontrar que quando Pedro mandaram homens, vieram levar Pedro até onde estava Tabita. Quando chegou onde estava Tabita, o povo começou a mostrar roupas, a mostrar aquilo que Tabita havia doado para o povo. E disseram, Tabita morreu. Era a única que nos ajudava, nos apoiava. Quando vimos aquilo, Pedro entrou dentro. Quando entrou dentro onde estava Tabita, orou. Tabita ressuscitou e entregou Tabita. O homem de Deus, quando pega essa mensagem, hoje, os homens de Deus, quando pegam essa mensagem para pregar, não vão mexer acerca da intimidade que Pedro teve com Deus e de Deus operar na vida de Tabita por causa da caridade e do entendimento, do amor que Tabita tinha com Deus. Há de falar, aquilo aconteceu porque o povo creram em Pedro, receberam Pedro, e daí de ver que a pregação que era o foco Jesus passa a ser, se você olhar para mim, homem de Deus, as tuas coisas vão caminhar. Aleluia. Aleluia. Estou sozinho. Oh, glória. Não. Profeta. Juntos, profeta. Estamos juntos. Estamos juntos. Aqui em Angola está a chover. Go ahead. Por isso que agora é difícil identificar. Veja só, quando todo líder, quando não tem uma capacidade de manipular uma palavra de uma forma correta, você vê, é fácil ele cair. No dia que ele não profetizar, o povo morre. Os grandes homens de Deus, eles até preferem ensinar 3 horas de tempo, 8 horas, 10 horas de tempo. Porque para as coisas acontecerem, você tem que saber como que o sistema caminha, como que o sistema funciona. Para Deus usar Moisés, Moisés era obediente e sensível a guardar e a obedecer tudo que Deus falava. Hoje, quando você for a ver, muitos pastores, quando Deus disse levanta para orar, no momento que ele sente que Deus está dizendo levanta para orar, ele vai falar, pai, estou cansado, quer dormir. Ele vai vir orar a hora dele. Verdade, profeta. Aleluia. Hey, my God. Quando encontramos pessoas com esta postura, será difícil muitos estarem com ele. Sabe por quê? Começa a ver, parece Não, pai, não. entre crente e descrente, quem é controlado mais é o crente. O valor do crente está quando o crente obedece e guarda a voz do Senhor. Quando o crente não obedece, não guarda a voz do Senhor, o crente perde estabilidade. Hoje em dia, as pessoas podem estar preocupadas, estão mais preocupadas em curar, operar, profetizar, mas não eles estarem libertos. E você vê as igrejas, não leva muito tempo. Há pastores que estão a profetizar, a prostituir com as irmãs da igreja. Porque quando você deita-se com elas, as igrejas caminham mais. Esse está liberto? Meu Deus. Não está liberto. Alguns homens de Deus estão a dizer assim, para você ser usado mais na profecia, tem que
tem que dormir com as irmãs da igreja. Até prefere não dormir com a esposa dele e se deitar com as irmãs da igreja. Hoje as pessoas estão à procura de código. Não existe código para profetizar. Só existe a sensibilidade de você buscar a Deus, amar a Deus e obedecer. A Bíblia diz: se ouvir e cuidar a obedecer, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora, os homens não querem ser alcançados com bênção, não querem ouvir. Os homens querem uma ação que trará resultado. E você, quando for a ver, a maior parte dos profetas estão a prostituir. E os profetas que prostituem para ser usados, quando são descobertos, pagam as irmãs que eles prostituíram. Eu tenho um amigo. Aquele amigo não tinha nada. Estava tudo bem. Na altura nós nos conhecemos. Ele que me ensinou a soldar bacias plásticas. Aquelas bacias plásticas que nós usamos. Cadeiras plásticas. Aquele me ensinou a soldar. Ele vivia com aquela postura. Daí conseguiu um missionário de Brasil. Quando começou, aquele homem sofria. Quando ele começou a ter missionário, começou a construir igreja, quando começou a pegar dinheiro, o que ele fez? Se desviou. Aquele que falava a verdade começou a prostituir. Como a irmã da igreja. Engravidou, tirou gravidez. Engravidou, tirou. Aquela mentira chegou a se desvendar. E aquela irmã já não respeita mais a mãe pastora, porque ela se deita com o marido. O que ele fez? A pergunta é: e ele já não tem vergonha. Como terá vergonha uma vez que ele não está liberto? Toda pessoa liberta não volta a pegar. Toda pessoa não liberta volta a pegar, porque ele não tem vergonha. Verdade. Verdade. Bêbado já teve vergonha de andar com garrafa dele de bebida? Não. Não. Agora, se ele não sai, ainda encobre, esse não está preocupado. Então esse não está liberto, ainda está lá. Por isso tem homens de Deus que estão a servir o altar, mas ainda no pecado da prostituição o altar a caminhar. Significa, Deus pode te usar no pecado. Mas é perigoso porque você sentencia a tua morte. Enquanto lá, na lei, quando você pecava, moria na hora. Verdade. Por essa razão nós falamos assim: não aceita qualquer mão colocar na cabeça. Amém. Nós como líderes estamos a enfrentar muita batalha. Muita dificuldade. Muita situação que nós às vezes não imaginamos. Amém. Não entendemos, não procuramos saber. Porque o inimigo nos conhece. No dia que você começou a buscar, o demônio me disse assim: se você pregar esta verdade, esta revelação que Deus te deu, vou bloquear tua vida. Se você não pregar, vou fazer pessoas te amarem e fazer tudo o que você quer. Quando eu decidi pregar a verdade, os amigos meus que eram pastores começaram a se afastar de mim. Fiquei sozinho. Comecei a perder coisas. Filhos que estavam comigo começaram a me fugir. Pai, quando prega, nos prega. Eu não preguei ele, só estava a pregar a palavra. Aquela mensagem foi muito forte, então parece que o pai estava comigo. Eu só preguei, só que calhei que o exemplo que eu estava a dar é o exemplo do que o filho estava a fazer. Toda pessoa liberta não tem medo de falar a verdade com medo de que vou perder pessoas. Ele fala. Verdade. Quando eu pregar assim, então vão me combater. Quando eu ensinar assim, vão se levantar. Não importa quem vai se levantar. O que importa é eu manter na posição. Prefiro morrer servindo do que morrer falhando com Deus. Os homens podem falar. Amém. Eu entendo que se alguns não me confiam nos seus altares porque tem medo que eu vou desvendar a verdade.
Quando eu estou numa igreja, se Deus me mostrar uma coisa, seja sobre pastor, eu vou desvendar, não vou ter medo nem receio. Porque as igrejas para caminhar têm que ser faladas das verdades que estão a acontecer. Vem, você encontra uma igreja bem grande, mas a igreja, os obreiros estão a prostituir entre eles. O pastor nunca vai falar de prostituição. Porque quando falar, os crentes vão parar. E quando parar, não vai ter oferta nem dízimos. É verdade. Amém. Amém. Prefiro... Verdade. Eu sou um tipo de profeta, um tipo de pessoa que prefiro morrer à fome do que parar de falar a verdade porque vou morrer à fome. Do que adianta abundância com pessoas possessas? E esse, quando sai para uma igreja, lá tem que ser liberto esse demônio. E se vier um filho ser usado e falar de uma verdade, a dizer, esse filho está endemoniado, vai lhe disciplinar. Já não pode pregar, já não pode estar em frente. Verdade. Uma igreja liberta, nenhum filho combate contra a visão. Uma igreja não liberta, os filhos combatem contra a visão. Apesar de Judas vender Jesus, Judas se manifestou no tempo de vender, não antes de vender. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém percebeu o que eu disse? Deixa eu repetir. Judas foi escolhido, estava no meio dos 12. O momento que Judas se manifestou na Bíblia foi quando Jesus disse para Judas, até para Judas ir vender, Jesus disse para Judas, vai, faça. Verdade. Toda pessoa liberta, ninguém vai vir contra ele se ele permitir. Judas não vendeu porque queria. Judas era a pessoa escolhida para vender, mas não se manifestou antes da hora, se manifestou no momento para vender. E para ele vender, Jesus disse para ele, vai fazer. Verdade. Nada, acho que não estou aqui. Tá sim, profeta. Estamos todos aqui. Estão a ver? Nós estamos a combater com uma coisa antes de nós combater conosco mesmo. Amém. Amém. Às vezes, nós falamos, a igreja está a ser rebelde, nos esquecemos que eu fui um rebelde. Ainda não saí da rebeldia. Se a igreja é rebelde porque o líder é rebelde. Se a igreja é desobediente porque o líder era desobediente. Escuta, Abraão disse, Sara não era sua esposa, era sua irmã. Segunda vez tentou falar para Melquisedeque que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Quando chegou a época de Isaac, Isaac também disse que a Rebeca não era a esposa dele, era a irmã. Verdade. Além de Jacó ser burlador, do jeito que nós chamamos, também Abraão enganou, mentiu. A mentira dele trouxe riqueza. Foi, verdade. Abraão só se tornou amigo de Deus depois dele querer entregar o seu filho. Amém. Não antes. Porque antes dele entregar seu filho, Abraão ainda era mentiroso. Jacó não foi sozinho mentiroso. Aleluia. Se a sua linhagem era de mentiroso, o avô disse que Sara não era sua esposa. E lá teve riqueza. Tentou enganar Melquisedeque. Deus disse, não, é mulher dele. Chega a época de Isaac, também tenta enganar, como o pai enganou. Agora Jacó não enganou, burlou. Tomou a força, a bênção. É. Estamos
estamos numa descendência de mentiroso. Mas depois deles ter uma reconciliação diferente, é onde que Deus falou mais deles. Veja, a história de Jacó teve mais sentido depois de lutar com o anjo, quando foi abençoado. Jacó ficou concentrado. Já não burlou mais ninguém. Verdade, aleluia. A burla de Jacó passou para os filhos do seu passado. Amém. Quando agrediram a Diná, induziram os irmãos de José para circuncidar e através disso mataram Siquém e a sua família. Verdade. Jacó, por já não ser já enganador, ficou indignado, zangou com os filhos. Por isso, o único que Jacó confiava era José, porque José estava na verdade, na libertação. Por isso, quando José entrou no Egito, José prosperou em cada lugar que ele foi colocado. Toda pessoa livre, mesmo na prisão, prospera. Toda pessoa não liberta, discute. Veja, há muitos homens de Deus estão nos púlpitos, aliás, estão na televisão para discutir, a dizer, Deus me usa, Deus faz aquilo, até querer demonstrar. Estão a tentar demonstrar poder para o quê? O evangelho é poder. Também não vou falar só de pastores. Alguns apresentadores estão a ser motivo disto. Tá bom. Um apresentador da televisão pega um pastor e um curandeiro. Está para mostrar o que para o povo? Essa conversa de um pastor e um curandeiro vai sair bem? Um pastor que vende água e aquele que não vende água, a conversa dele vai sair bem? Não. E naquela conversa desanima alguns na fé. Eu estava a ver uma reportagem. Dopas começou a falar uma coisa que não era boa, que aquela coisa que Dopas estava a falar não ajudaria nenhum crente. E ele começou a falar, a pedir, para eu saber que Deus existe mesmo. É só você orar para eu ser curado agora, meu pé, que estou a mancar. Então vou dizer que Deus existe. E que recompensa que vai trazer? Em vez de propagar palavra, quer para ser demonstrado cura e milagres. E ele vai se converter e começar a orar. O evangelho virou o quê? Virou quem mais usar hoje? Quem Deus ouve mais? Quem Deus fala mais com ele? É verdade. Eu já vou te falar. O apóstolo Noro Gutani, profeta Huberto Enge, os demais, quando for a ver, além deles profetizar e curar, o nível de palavra, de conhecimento da palavra é forte neles. E quando for a ver aos outros, e eles quando pregam, muitas das vezes não falam deles, falam de Jesus. Há muitos pregadores que estão a vir, estão a começar, e quando pregam, não falam muito de Jesus, falam deles. Deus quer falar contigo, mas para falar tem que usar homens. Deus quer trabalhar, mas para trabalhar tem que usar homens. Tá bom, Deus pode usar homens. Além de usar homens. E você? Se está a falar de você, não de Deus, será que essa pessoa está bem? Há princípios. O temor. Tá bem. O princípio da sabedoria é o temor ao ser. Provérbio. Eu quero terminar.
Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que ele disse? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Uma pessoa cheia, uma pessoa que teme a Deus, é cheia de conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Amém. Salmista Davi, por ele temer a Deus, ele tinha uma conexão profunda. Ele amava a palavra, amava buscar, amava fazer a obra. E ele, pequena coisa, buscava ao Senhor para lhe dar auxílio. Hoje, Amém. a nossa camada dos homens de Deus, a maior parte do nosso auxílio não é comunhão com Deus ou conhecimento. É poder para me auxiliar numa área. Glória a Deus. Quando você tem conhecimento, o conhecimento traz finança. Mas os homens querem finança por meio de profecia. Se eu profetizar, as pessoas me dar dinheiro. No dia que eu não profetizar, não vão mais me dar dinheiro. Mas se eu dar um conhecimento da verdade, de Deus, recomendação de Deus, a instrução de Deus, e eu conhecer a graça de Deus, sem eu falar, pessoas vão tirar finança para mim. Porque o Senhor vai tocar, estão ligados, para poder olhar para mim. Amém. 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 E eu não vou me preocupar se estou a profetizar ou não. Porque onde há conhecimento, a profecia opera. Glória a Deus. Aleluia. A manifestação de Deus no meio não é por causa de cura e milagre, é por causa do conhecimento. O conhecimento que nós entregamos revela o Deus que está na sua vida. Porque a comunhão do teu Deus se revela nas palavras que saem da tua boca. Glória a Deus. Não no poder. Há pessoas que só são reveladas por causa do poder e não no conhecimento da palavra. Você há de ver, palavra de alguns homens de Deus é loucura. O que ele fala no altar, você até para sente pena. Mas ué, o que é isto? Escuta, assim que nós estamos a falar aqui no grupo de líderes acerca de pastor, acerca de problema que afeta pastor para não caminhar, não progredir, porque são libertos. Porque essas são pequenas coisas que fazem os homens não se libertar, porque eles não lutam pela sua libertação. E veja, quando a gente fala de uma verdade na igreja, o povo não quer ouvir. Mas se a gente pregar acerca de cura, milagre, vão aplaudir, glorificar. Amém. Assim mesmo. Amém. Jesus te ama. Ah, ele me ama. Veja, as igrejas que diz que Jesus vai te abençoar, onde fala da bênção, da cura, milagre, as pessoas se amontoam lá. Onde fala do arrependimento, as pessoas têm medo. Misericórdia, meu Deus. Tá bem, deixa eu vos falar. A maior parte dos evangelhos de hoje, a maior parte dos líderes, nós como líderes, a maior parte nossa, está a falar mais de milagre, cura, sinais e maravilha do que do pecado. É verdade, Pai. Ai, ai, ai. Deus abençoa, Deus dá carro, Deus restaura, Deus muda casamento, Deus dá emprego. O povo quer ouvir isso. Deus se ira com pecadores, o povo não quer ouvir. Muda a tua atitude, não quer ouvir. Larga amantes, não quer ouvir. Jejua, não quer ouvir. Busca Deus, não quer ouvir. Tenha comunhão com Ele, não quer ouvir.
Mas ele quer ouvir, receba caro. E quando ele recebe caro, compra caro para passar noite a dormir fora com a amante. E quando vir na igreja, aplaudir bem casacado. E o homem de Deus louvar a Deus pela vida do parceiro fulano. Enquanto é grande pecador. Hoje até há simulações de milagre. Deixa eu me dizer, só para terminar. Eu posso lutar para poder orar e haver milagre de dinheiro. Que recompensa terá isto? Não, eu não quero ferir a fé de ninguém, mas quero falar uma verdade. Eu, como líder, posso orar para Deus transformar água em vinho. Mas que recompensa que terá? As pessoas vão dizer, aquele grande homem de Deus. Mas será que eu estou liberto? Vivo a verdade de Deus? O que transforma a coisa é a palavra. Vê, sabe por que alguns pastores não estão a caminhar? Porque eles hoje estão a tentar ser uma coisa que antes de ele ser isso, dizia, eu sou pobre, vou morrer pobre. E hoje ele quer prosperar, enquanto no passado ele se prendeu com a boca dele dizer que eu sou pobre, vou morrer pobre. E hoje está a lutar para prosperar e não está a conseguir, porque ele se amarrou sozinho a dizer no passado que eu sou pobre, vou morrer pobre. E hoje não sabe que liberou a palavra no passado que era pobre. Meu Deus, misericórdia, Pai. Verdade. Ai, ai, ai. Independentemente da época que eu vou morrer, existe um orgulho em mim. O orgulho que eu tenho. Sabe qual é o orgulho que eu tenho? O orgulho que eu carrego é de saber de que o Senhor me ensina e Ele me explica para como eu viver e para transmitir a verdade e nunca falhar. Por quê? Porque eu tenho que ser, tenho que ser verdadeiro. Quando você torna ser alguém liberto, verdadeiro, você olha para as pessoas, coisas acontecem. Olha, há muitos pastores que estão a buscar cura, milagre, profecia. E quando chega a hora de oração, eles empurram pessoas. Simulam milagres. Eu não preciso simular milagre. Eu nem gosto de pegar pessoas. Só gosto de falar e pessoas caírem no seu lugar. Culto de ontem, quarta-feira, eu estava a pregar, na hora de oração, eu de longe, eu na igreja sou assim. Quando for a ver, eu muito mais gosto de fazer em direito no Facebook, quando estou a pregar. Hora de pregar, de oração, não publico muito. Não estou preocupado em saber quem profetiza mais, mas a maior minha preocupação é as pessoas ouvirem palavra para se alavancar. Glória. Aleluia. Através dessa palavra, aquele que não tinha capacidade de mudar, aquele que se achava que não é capaz, ele acaba sabendo que ele é capaz. Amém. Amém. Glória a Deus. Por essa razão, antes da manhã, Deus já me deu uma pregação que eu vou pregar no culto de amanhã. E é muito forte. Então, o que eu faço? Eu gosto de viver a obra de Deus. A recomendação dele. E o Senhor me disse, filho, não te preocupa porque eu sou contigo, vou fazer tudo. Quando o inimigo disse, se você continuar com a verdade, vou te bloquear. Eu disse, pode bloquear. Eu vou continuar na verdade. Eu prefiro morrer pobre na verdade. Morrer sem ninguém, mas com minha verdade. Daquilo que o Pai me transmitiu. Do que eu usar a graça para poder esconder aquilo que eu sou. Amém. Amém. Você vê, Oh, Deus. bem casacado, profetiza muito. Está a dormir as irmãs. Que graça é esta? Que Deus é este? Então, dinheiro que ele está a ter é de Deus ou Satanás está a lhe dar? 2. Satanás não está a brincar muito fora. Satanás está a brincar mais tempo nas igrejas.
Amém, é verdade. Ele gosta de trabalhar na igreja. Ele gosta de combater na igreja. Veja, quando você prega uma verdade, Satanás pega um crente e diz assim: ah, você não está vendo que o pastor está te ofender? E o crente para a zanga: ah, não vou ouvir mais, o pastor me ofendeu. E ele fica: pastor, não, pastor não te ofendeu. É que demônio disse, fala que pastor, demônio ministrou. Não vê que ele está te ofender? E ele sai confuso. Demônio está me... Deus, Satanás está... Aliás, ele sai dizendo assim: ah, homem, Deus me ofendeu. Ah... Se soubesse que não era ofensa, era uma libertação, não diria que me ofendeu. Ah. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, dizer assim, por causa de uma questão, todos nós conseguimos entender a posição, o posicionamento, a caminhada, como devemos caminhar. Gostaria que todos os pastores, profetas estão conectados no grupo, para que a partir de hoje, primeira prioridade, orarmos pela nossa libertação. Depois, orar pela libertação do povo. Amém. Antes de orar pela Glória a finança Deus. do povo, ora primeiro pela tua finança. Depois ora do povo. Veja, quando você ora pela finança do povo, o povo prospera. Você como líder ainda continua pobre. Amém. Quando você ora pela cura do povo, o povo é curado. Você como líder ainda continua doente. E? Amém. Glória a Deus, é verdade. Toda madrugada está a orar. Pai, abençoa a filha. Pai, dê caro, filha. Já parou para dizer: pai, eu que também quero meu carro? Pai, eu quero meu carro, para que através do meu carro, este também tenha carro dele. Ai, amando se telebaha. Glória a Deus, eu tomo paz. Você já imaginou? Quando o povo é primeiro a ter carro, você é desprezado. Quando você é primeiro a ter carro e ele também ter carro, estão igualados. My God. Escuta, quando um pastor tem carro, todos os crentes que vêm obedecem o pastor. Quando o pastor não tem carro, membro tem carro, aquele que tem carro às vezes tenta mandar o pastor. E? Desculpa. My Jesus. O que esse Deus faz? Veja, por essa razão, a maior parte dos pastores, quando vocês forem ver, tem casas a arrendar, tem hotéis a arrendar, tem carros que fazem não sei chapa, o quê? Nem todos os pastores confiam no povo. A maior parte são grandes, quando for a ver, tem carros, casa. Eu admiro quando o profeta Oberlin estava a oferecer terreno. Se fosse que ele não tinha terreno, podia oferecer? Onde ofereces dinheiro. Sem ter, será difícil. Segunda coisa. Tudo que você orar para o povo, não chega primeiro ao povo, primeiro passa de você como homem de Deus. Se eu estou a liberar a cura para Deus curar, quem está a liberar, quem está a pedir a cura? Não sou eu? Quem está a orar para a cura? Não sou eu como homem de Deus? Para a cura vier até o povo, não vai vir diretamente. Primeiro passa sobre o corpo do homem de Deus, passa para o povo. Agora, se o processo é este, eu ainda tenho que continuar doente? E? Aleluia.
Gosto da seriedade. Vejo que houve já muita seriedade. É bom. Porque sei que a mensagem está a chegar. 2. Quando eu oro pela finança, Pai, declaro, abençoa e abre a porta para o povo. Aquela bênção e porta aberta não só passa para o povo, começa com quem? Veja, para o povo que estava com Abraão viver vitória, é porque Deus disse, Abraão, abençoarei os... Deus abençoou Abraão e disse, assim que eu te abençoarei, abençoarei também os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Antes de Deus abençoar o povo, primeiro Deus abençoa o servo dele. Quando o servo libera a bênção, é porque a bênção já mora na vida do servo. Agora, há servos que estão a liberar bênção sobre o povo e ele não tem a bênção. Como saber que eu tenho a bênção? Quando você libera a bênção e a pessoa é abençoada e você não é abençoado, porque você ainda está limitado da bênção. A bênção veio por favor para o povo, você não posou. Quando eu sou abençoado, quando eu libero, a bênção começa comigo e passa para o povo. E o povo me admira, porque antes do povo ser abençoado, eles estão a contemplar a bênção em mim e eles também estão a viver a bênção. Por isso, quando for a ver, há pastores que estão a ter casa, povo sem casa. Por quê? Porque ele não entender da bênção, não ele ser bênção, está a extorquir a bênção do povo, o povo a amontoar dinheiro na vida do líder e ele a construir casa, o povo a dormir ainda sem casa. Aqui em Moçambique, estamos a viver assim. Você encontra, o povo está a viver uma casa pau-pique, homem Deus está a viver uma casa bem boa com monta, o povo nem tem, porque o que ele poderia comprar está a colocar na vida do pastor. E quando aquele povo fica sem dinheiro, já não vai vir mais na tua igreja. Falei muito. Amém? Amém. Hoje, mexemos numa questão do pastor Arnaldo. Na quinta-feira, antes de ensinar o que eu vou fazer, ainda vamos dispor mais. Daremos liberdade assim ainda. Porque quando a gente dá liberdade aos líderes, falar há uma dificuldade, uma questão, através dessa questão, vamos usar como tema para resolver algo. E assim vai ajudar. Significa, estamos a ver que, através da questão do pastor Matuassa, a gente deve perguntar acerca de por que há pastores que são orados e são libertos. Mas antes deles serem orados e serem libertos, curam, operam, profetizam. Veja, através dessa questão, mexemos que não, são honrados, são libertos, por quê? Porque quando eles são dados a unção, quando Deus libera a unção, eles no primeiro não investem na liberação deles, eles investem na liberação do povo. E eles são usados mesmo não sendo libertos. Agora, na quinta-feira, estarei à espera de ouvir mais uma questão, através dessa questão, onde estaremos já a pegar essa questão para ensinar. Porque através de uma questão, de uma preocupação de uma pessoa, nós chegaremos até um contexto onde que todos iremos chegar numa posição onde que vai ajudar a nossa caminhada, o nosso progresso. Amém? Amém. Então, faremos assim. Vamos pular na posição da oração. Então, preparem questões que é necessário nós abordar, que através daquelas questões vão nos ajudar, não só a vocês, também vai ajudar a nós, para desenvolver algo que vai nos levar mais estar perto do Senhor. Pode falar, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém. Um ensinamento excelente. Mas eu tinha uma segunda pergunta, espero que seja muito curta. É a resposta. Amém. Eu tenho visto homem de Deus como Honório Coutinho, apóstolo Honório Coutinho. Há momento no culto
pode pegar um homem, não manifestar nada. Mas no outro momento, pegar o homem, manifestar alguma coisa. O que está a acontecer aqui? O que está a acontecer aqui? Pegar o homem, não manifestar nada. Mas o mesmo homem, quando voltar no outro trator, pegar, manifestar. Pode explicar, profeta, essa situação? Ok. Estamos a dizer, pegar mesmo homem, não manifestar. Sim. Depois pegar... E depois pegar mais o mesmo homem e manifestar. Sim, está a ensinar a palavra. Está a ensinar, chega ali, pega o homem, não acontece nada. Mas a mesma mão que pegou a primeira vez, quando voltando a pegar, pode manifestar. Tá bem. No mesmo culto. Líder Paulo levantou a mão. Líder Paulo, pode começar. Aquilo tem mais a ver com intenção. A unção é intencional. Então, aquilo que eu fixo em minha mente, aquilo que eu quero ver, o que vai acontecer. Não é todo momento que os homens de Deus, eles passam, eles conversam como homens de Deus. Há vezes que eles se reduzem como simples homens, mas quando estão na hora de atuação, eles apenas intencionam o objetivo. Eles, quando focam na mente a manifestação, por mais que ele não fale nada, eles só vão que manifestar. Agora, ele quando não foca na mente dele a manifestação, e não nada pode acontecer sem que ele permita, como se fosse o profeta. Há vezes que o profeta limita, ele não quer precisar para ninguém. Mas isso não quer dizer que ele não pode ver nada. Depende mais dele do que apenas de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Ok. É assim. Para poder também resumir, a Bíblia diz que Jesus passava uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Estava lá. A mulher aplicou fé. Se eu pegar, serei curado. Daí o que aconteceu? A mulher pegou, ficou curada. Perguntou, disse, mas você pergunta enquanto a multidão te oprime? Duas coisas que acontecem. O que acontece? Eu posso ensinar, dar o exemplo, pegar. Se o exemplo que eu estou a ensinar é para manifestar poder, quando eu pegar, vai cair. Se o exemplo não é para manifestar poder, posso até levantar alguém, tocar, não cair. Quando chega a hora da oração, aí eu quero ver a mão de Deus. Perceba só, muitas das pessoas no ensino não estão à espera de receber no ensino. Estão à espera depois, na hora de oração, para receber. Amém. Amém. Tá bom, vou levar. Está a ver? Quando a gente prega nas igrejas, são poucos que estão na expectativa para ser localizado quando o homem de Deus está a pregar. Mas eu até posso dar exemplo contigo e você não vai acontecer nada. Mas quando chega a hora da oração, ele já está na expectativa. Porque a maior expectativa do povo está quando ele dizer, vamos orar. Ele está naquilo. Quando ele me tocar, vou cair. Mas quando ele está a ensinar, não está preocupado em cair. Porque não é hora da oração. Ei. Glória a Deus. Tá bem. Para resumir. Está a ver, pastor Arnaldo? Está a ver? Quando a gente estamos a ensinar, não é? Amém. O povo fica na expectativa? Não, ficam fracos. Não responde, não aplaude. Mas quando a gente falamos, levanta para orar. Naquela hora que eu disse, levanta suas mãos, eu vou passar a tocar. Você começa a ver, pessoas ficam na expectativa. Vai me tocar. Quando você começa, rabachoto, ela vir, yes, papá, começa a gritar. Mas quando você está no ensino, não grita. Mesmo quando nós estamos a ensinar aqui, está a ver? Quando nós estamos a ensinar aqui. Quando nós ensinamos, nem sempre as pessoas gritam. Mas se eu começar a profetizar, o que acontece? Começa a haver agitação. Significa, o momento que nós estamos a orar, as pessoas conectam a expectativa.
Mas no momento que estamos a ensinar, não conecta a expectativa. E quando for a ver, as pessoas que são usadas para exemplo, são pessoas que o anjo explica que esses estão na expectativa quando estão a ensinar. E quando chega diante, há um momento que o apóstolo Honório chega diante das pessoas que estão na expectativa a ensinar acerca do poder da palavra. E ele fala, chega em alguns caem, mas passa nos corredores, alguns não caem. Por quê? Não estão na expectativa naquele ensino. Mas na hora da oração, aqueles que não caíram, quando ele começa a orar, aqueles que não caíram também caem. É o processo mental da expectativa. Deu para perceber, pastor? Amém. Glória a Deus. Então, eu vou te preparar uma matéria para poder explicar acerca disto. Talvez na próxima aula, se falar dessa questão, se perguntar essa questão, então vamos explicar mesmo de uma forma bem mais clara, levando um tempo com mais detalhes. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Eterno Deus que habita nos altos céus, queremos te dar graça, queremos louvar o teu santo nome. Queremos te agradecer por este dia de terça-feira que nós estamos reunidos com os teus líderes a compartilhar a palavra, aquilo que vem da parte do Senhor. Graças te dou, Pai. Graças te dou, eterno Deus. Graças te dou, ó Santo Espírito de Deus. O Senhor é Deus, além de ti não há outro. Obrigado pela tua mão, pela tua graça, pela tua majestade. Obrigado pelo ensino que o Senhor nos deu. Pai, que a partir de hoje, nós como homens de Deus, antes de orarmos pela libertação do povo, primeiramente levemos tempo pela nossa libertação após a liberação do povo. Porque enquanto nós estivermos livres, Pai, o povo será liberto e não se lembrará de nós, porque nós ainda não irão nos contemplar, porque estaremos ainda nas correntes. A tua palavra diz, aquele que diz que não tem pecado e peca, engana-se a si mesmo. Pai, antes do povo, ensina-nos a clamar pela nossa libertação, que por meio da nossa libertação o povo também vive a mesma libertação. Ensina-nos, Senhor, a ter comunhão com o Senhor, para que nesta comunhão, antes de algo suceder com o povo, nós sejamos capazes de usufruir da bênção, da glória, para que o povo também, por meio da nossa bênção, glória, o povo também contempla. Visto que a glória e as bênçãos passam por nós, também que o povo também viva isto. No nome e no sangue do Cordeiro Cristo Nazaré. Pai, a qualquer um que puder ser alcançado com este vídeo, com este ensino, Pai, que a tua glória opera na vida deles, que eles também se posicionem para investir na sua libertação, investir nas correntes familiares, investir nos altares familiares, porque enquanto eles combaterem contra os altares dos outros e não quebrar seus altares, ainda estarão expostos para perder a vitória. Enquanto eles orarem e remover muralhas dos outros e não remover as suas muralhas primeiro, Pai, irão criar embaraço na sua caminhada. A qualquer um que estiver a alcançar a minha voz por meio deste ensino, Pai, eleva eles. Eleva o ser deles. Eleva a mente deles. Para que nesta elevação, eles primeiro sejam libertos, para poder transmitir a liberação para os outros. Porque a Bíblia diz, de modo nenhum cego guiará o outro cego, porque ambos cairão no buraco. O nosso mestre ensinava de que toda pessoa que tem que guiar tem que ser alguém que tem vista para ver. A Bíblia fala de cego, os que têm vista, mas que não veem. Os que têm ouvido, mas que não ouvem. Pai, torna-nos pessoas sensíveis a ouvir e a ver. Para enquanto nós pregarmos a ver, também os que não vinham também vão ver. Quando nós pregarmos a ouvir, quando nós aprendemos a te ouvir, o povo também vai te ouvir. Se nós como líderes conseguirmos contemplar a tua graça, o povo também vai contemplar. Se nós como líderes amarmos a tua majestade, também o povo vai amar a tua majestade. Que nós sejamos exemplo. Pai, assim que eu estou orando, Pai, que nos 4 cantos da terra se reúna tudo aquilo que limitava este homem crescer. Amém. Que o Senhor revela que nos 4 cantos, toda hoste, toda potestade, toda barreira, toda linhagem sanguínea se agrupa agora e venha se revelar diante dele, para que na revelação se desliga dele, para que ele viva a graça, para que ele viva a glória, para que enquanto ele ensinar da glória, ele será o portador, e ele sendo o portador da glória, o povo viverá a glória, e ambos irão se abraçar.
Diz a sua palavra. Não caminharão dois enquanto não estiver de acordo. Pai, se o líder estiver de acordo, o povo estiver de acordo, irão caminhar. E se não caminhar, é porque não estão de acordo. Amém. Manzombra di galabaha. Ei calabrosa. Mendelebrosata. Pai, liberta a mente deste homem. Liberta a mente desta mulher. Todos que me ouvirem, todos serão alcançados por esta live. A tua glória alcance eles, que se reúna nos quatro cantos, o que limitava eles, para que eles sejam homens capazes de carregar a libertação, para que aqueles que eles forem ensinar também sejam libertos e vivam a libertação. E ambos vivam a glória e a graça e a intimidade com o Pai. Azoparaga degesto bradiga. Mentolo brosa bradia mahante libra gazo. Lente lebrosata labra. La rosa cuia mahante libra gazo. Menta la brodogodogo sete. La manaunga libra ate libra gazia. Jebre de desto bradia. Obrigado, Santo Pai. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Sim, Deus. Eu entrego cada líder, cada homem, cada mulher, cada pastor, profeta, apóstolo nas tuas santas mãos. Muito obrigado. Manifesta a tua graça, a tua grandeza. Que a mão do Senhor Jesus esteja dianteira. Que o Senhor abençoe eles. Que o Senhor coloque eles na posição favorável deles receber a tua graça, a tua libertação, a tua transformação. Para que com esta libertação e transformação, a igreja que eles lideram, o povo que eles lideram, também cresçam na libertação, na paz, no amor, na comunhão, no afeto. Se assim for, Pai, grato seremos. Te dou graça, Senhor meu Deus. Te dou graça, Deus Todo-Poderoso.